Há um movimento de cheque, Deus faz outro movimento para atrasar os planos da Babilônia. Deus confunde todas as línguas e ali não haveria mais a disseminação dessa doutrina de forma tão facilitada. Isso atrasou em séculos os projetos malignos. Então, embora esses princípios das religiões do mistério ou de mistério não tenham sido totalmente extintos da memória daquelas pessoas, essa confusão retardou esses projetos, esse avanço do gnosticismo por muitos séculos. Mas gnosticismo hoje que está tão forte e tão presente na nossa sociedade. Em muitos lugares do mundo hoje, você já não encontra mais espaço para pregar o evangelho. Não porque não haja liberdade religiosa, porque na mente das pessoas não cabe mais Deus, não cabe mais a fé, não cabe mais o evangelho. O mundo está se tornando humanista, o mundo está se tornando gnosticista, o mundo está crendo que através do conhecimento ele pode ser salvo, que através do conhecimento ele vai receber a salvação. Então, amados, nessa fase há uma contaminação terrível. Todos os povos da terra começam a adorar o sol e começam a adorar a lua. E Nimrod se transformou nesse sol que recebeu adoração, e essa adoração é constatada em todas as culturas antigas, em todos os povos da terra. O que acontece então? Daí nós caminhamos até a chamada de Abraão. Nesse cenário, quando Satanás acha que eliminou de novo as chances de Deus levantar um descendente da mulher que fosse digno de lhe ferir a cabeça, Deus então escolhe Abraão em Ur dos Caldeus, como diz Gênesis 12:1. E para resumir bastante aqui, nós vamos nos limitar ao que Satanás fez e como Deus respondeu. Então Deus promete a Abraão e Sara o milagre de um filho. Quem conhece essa história, dá um glória. Deus promete um filho a Abraão e Sara, sendo ambos idosos, Sara já há muito tempo fora da idade de conceber. Só que em vez de ficar no lugar onde a fé iria levá-los à promessa, Satanás os estimulou a fazer um filho fora do casamento deles. Então Abraão se relaciona com Agar, que era uma serva, uma concubina deles ali, uma serva de Sara, e nasce Ismael. Então aqui ele faz outro movimento e ele diz: agora é cheque, agora eu levantei Ismael, não é um filho legítimo de Abraão e de Sara, então não há como alguém se levantar para ferir a minha cabeça aqui, agora eu venci. Só que aí Deus vem mais uma vez com sobrenaturalidade, ele faz com que o casal de idosos pudesse conceber desse casamento, dessa união, nós temos Isaac. Então há um movimento para tentar impedir os planos de Deus, e um movimento divino para garantir o cumprimento das profecias. Dá glória a Deus para isso. Aí as sucessivas ofensivas satânicas, e há muitas evidências dessa soberania divina tão apregoada aqui nessa noite. Isaac teve filhos gêmeos, Esaú, primogênito, e Jacó. Deus havia escolhido Jacó para usar, mas Esaú era o primogênito. Então Deus usa uma série de circunstâncias para fazer com que Esaú vendesse a primogenitura a Jacó, e agora Jacó está incluído nos planos de Deus. Jacó tem 12 filhos, um deles é chamado Judá. E Judá, como se viu depois, foi aquele escolhido, porque através de Judá o Messias viria. Só que olha como essas histórias acontecem. Judá teria que casar com alguém do povo dele, para que a linhagem de Israel pudesse gerar a Jesus. E o que nós vemos aqui é que Judá tem 3 filhos, só que ele mesmo havia casado com uma mulher cananeia. Então quando Satanás olha, ele fala: pronto, agora eu resolvi o problema, Judá vai ser aquele que vai gerar a raiz de Jesus, então fiz ele casar com uma mulher cananeia, acabou, não vai ser um filho legítimo, eu resolvi o problema, ele não consegue mais levantar ninguém para ferir a minha cabeça, ele acha que é mais um checkmate, mas olha a volta que a história dá, para que o projeto de Deus seja preservado. Judá tem 3 filhos, os 2 primeiros filhos mais velhos, em função da sua perversidade, foram mortos, e Judá isenta o 3º filho de casar com Tamar. Você casou com os 2 filhos mais velhos, eles morreram, não vou te dar o meu 3º filho. Só que aí numa circunstância muito estranha,
Judá acaba engravidando a própria nora, a própria Tamar. Então até a maldição se reverte em bênção, quando Deus está preservando os seus planos. Aqui Satanás está dizendo, nunca mais ele consegue levantar alguém. Eu fiz Judá se casar com uma cananeia, mas agora Deus faz Judá estar com Tamar, e ali nasce um filho, e esse filho, amados, e esse filho agora é dessa linhagem legítima, e agora aqui, nele, com essa obrigação de cumprir a lei do levirato, que era exatamente a que obrigava os irmãos a casar com a esposa do irmão mais velho, viúva. Então, ainda que não tivesse sido de uma forma usual, Pérez é um dos filhos que nasce dessa relação, dessa união, e ele deu continuidade à linhagem messiânica. Quem pode aplaudir forte ao Senhor Jesus por isso? Para cada movimento de Satanás havia um movimento de Deus, para cada cheque de Satanás havia um movimento santo, havia um movimento para a preservação dos planos de Deus. Aí vem José, porque a ideia de Satanás era usar a fome e usar o faraó para eliminar o povo santo. Deus levanta José. José era então o escolhido, só que aí ele é vendido como escravo. Satanás incita os irmãos a odiar o mais novo e a vendê-lo como escravo. Agora eu consegui, agora ele foi vendido como escravo, agora ele morre, agora ele não consegue mais impedir o meu plano, eu vou eliminar esse povo com a fome no Egito, o faraó será meu instrumento. O que Deus faz? Deus usa José, Deus permite que ele seja vendido como escravo. Ele é vendido como escravo, ele se transforma em mordomo, ele é injustiçado, ele vai parar no calabouço, ele revela sonhos de padeiro e copeiro, e daqui a pouco ele é o segundo homem no Egito. Depois do faraó era José. Então, para todo o movimento das trevas há um movimento dos céus. Aquele que ele achou que havia sido vendido como escravo e que não tinha valor algum, agora sobe no alto escalão do governo egípcio, ele manda no Egito. Ele é usado para que a fome não interrompa os planos de Deus. Ele não consegue usar a fome para impedir, e não consegue usar a sua força política para impedir o projeto divino. José agora é usado para trazer os irmãos para o Egito. Eles são cuidados, eles são preservados, e a nação de Israel não é eliminada ali segundo o plano de Satanás, de acordo com o plano dele. Aplauda forte ao Senhor, pois Ele é santo, Ele é Deus. Aleluia. Só que após a morte de José, 400 anos se passam, e agora o povo está escravo no Egito, precisando desesperadamente de um Salvador. Moisés nasce, e quando Moisés nasce, obviamente aquele que estava à espreita percebe alguma coisa acontecendo. Deve ser esse Moisés. Há muita movimentação nos céus aqui, ele é muito especial. E aí o que ele faz? Ele usa o faraó para matar todos os meninos recém-nascidos. Então, mais uma vez, ele tenta usar a força política, controlar as ações do povo. Ele manda matar todas as crianças com menos de 2 anos, mas para toda a ação de Satanás há um escape de Deus. Deus dá uma direção, a mãe de Moisés o coloca num cestinho no rio Nilo, e daqui a pouco ele está lá na casa, no reino, no castelo, vivendo com a princesa, com a filha do faraó. Então, quando ele acha que matando todas as crianças com menos de 2 anos, ele ia acabar com os projetos de Deus, mais uma vez ele se surpreende, porque havia um escape, e agora Moisés se transforma no libertador que foi chamado a ser. Então é Moisés? Eu vou incitar Moisés, ele vai cair em pecado, eu vou estragar esse projeto. Aí ele leva Moisés a matar um egípcio, e quando ele mata um egípcio, ele tem que correr para o deserto. Agora eu acabei com os planos de Deus, pronto. Deus iria usar Moisés como ele usou José. José estava no governo, Moisés não está mais no governo do Egito. Agora ele é assassino, agora ele morre se ele chegar por aqui. Ninguém quer ver Moisés por aqui, ele está fadado agora a viver no deserto. Acabei com os planos de Deus. Só que foi exatamente ali no deserto que tudo aconteceu.
Foi exatamente no deserto que Moisés tem uma revelação de Deus. Foi exatamente no deserto que a sarça arde para Moisés. Foi exatamente ali que ele descobriu o seu destino e chamada. Amém, amados? Então, ainda que Satanás te leve aos desertos dessa vida, achando que ele vai te impedir de cumprir os propósitos de Deus, você saiba que é nesse deserto que a sarça vai arder. É aí que você terá a revelação da tua chamada. É aí que o teu coração vai queimar. É aí que você vai receber a tua identidade espiritual. É aí que você vai entender a sua missão. É aí que você vai ser revestido de autoridade para tomar nessa terra a tua posição e resgatar aquilo que Deus te chama a resgatar. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Foi no pior cenário político possível que Deus levanta Moisés, e ele, com autoridade, com intrepidez, passa então a ser trabalhado e usado por Deus. Ele passa 40 anos no deserto. Agora Deus esqueceu de Moisés. 40 anos no deserto, 40 anos que ele estava aprendendo a viver no deserto, porque depois ele teria que liderar o povo mais 40 anos vivendo no deserto. Então tudo, até as piores notícias, se revelaram como estratégicas nas mãos de Deus. Ele sempre esteve no controle de todas as coisas, nada fugiu a essa soberania. Até no pior momento de Moisés, ali ele estava sendo tratado, cuidado e trabalhado pelo Senhor, para que os planos de Deus fossem guardados e preservados. Dê glória a Deus forte, porque Ele é santo. Aleluia, aleluia. Deus envia Moisés ao Egito, ele opera milagres espantosos através dele, ele liberta os israelitas da escravidão, e a partir daí há terríveis e muitos ataques aos planos de Deus, e respostas que evidenciam a majestade de Deus, mas não é possível enumerar todos aqui. Vale citar pelo menos um mover de Deus que se dá no período em que ele levanta Ester. A história de Israel é marcada por perseguição, livramento, perseguição, livramento, perseguição, livramento. Movimentos das trevas, movimento de Deus, movimento das trevas, movimento do Criador. Nas páginas do livro de Ester, nem Satanás nem Deus são mencionados nem citados, mas ambos estavam obviamente trabalhando. E por quê? Porque aqui o que estava em jogo era o destino do povo hebreu. O momento aqui era da diáspora, ou seja, o povo não estava em sua terra. O cativeiro e a dispersão dos judeus por potências estrangeiras, como os assírios, os babilônicos. Então, numa sucessão de acontecimentos, nesse livro, a própria existência do povo hebreu, do povo de Deus, ficou ameaçada. Satanás sempre odiou esse povo, porque ele sabia que dali viria aquele que iria ferir a sua cabeça. Então ele sempre odiou e sempre perseguiu esse povo. Nessa tentativa planejada nos dias de Ester, era para ter acontecido um genocídio em massa, exatamente como aconteceu na Alemanha nazista. Ele tentou exterminar os judeus nos dias de Ester. Agora eu dei um cheque, agora eu vou acabar com esse povo. Só que Deus operou por meio de duas pessoas. Ele usou Ester, ele usou Mardoqueu, e ele virou o feitiço contra o Amã, que havia projetado a destruição do plano de Deus, do povo de Deus. Então todo aquele que se levanta contra o povo de Deus e contra os planos de Deus, não se levanta contra a igreja, não se levanta contra o reino, não se levanta contra Ester, está se levantando contra o próprio Deus. E aquilo que ele desejou de mal para Mordecai, aquilo que ele desejou de mal para o povo de Deus, se voltou contra ele mesmo. Então a função do povo de Deus é simplesmente descansar nessa soberania, descansar sobre essa cobertura espiritual, porque é debaixo dessas asas que nós encontramos abrigos, amado. É aqui que nós estamos seguros, é na presença de Deus que nós somos renovados. Então pouco importava qual que era o cenário, Deus entrou em ação, Deus preservou, Deus livrou. Os sonhos de Deus não morrem, a palavra de Deus não volta vazia para Ele. Ele fez de um jeito que quem desejou o mal de Israel, acabou levando sobre si todo aquele mal desejado. E aqui Ester é usada para preservar esse povo, porque a linhagem teria que dar origem a Jesus, e Jesus teria que ferir a cabeça de Satanás. A profecia se cumprindo, amados. Jesus, quando Deus finalmente envia o seu Filho à terra,
alguns magos vieram da Babilônia para informar o rei Herodes sobre o nascimento do rei de Israel. Como Herodes considerou isso uma ameaça ao trono, ele imediatamente ordenou que todas as crianças, assim como o faraó, que todas as crianças recém-nascidas em Belém de 2 anos para baixo fossem exterminadas, mortas. Agora eu dei um cheque de novo, acabou, o Herodes é meu, eu influencio Herodes, eu dei uma ordem para Herodes e Herodes obedeceu. Todas as crianças com menos de 2 anos agora vão morrer, vão ser exterminadas. Só que Deus está no controle. Então o que Deus faz é fazer com que José e Maria fujam para o Egito até a morte de Herodes, e com essa simples direção de Deus, com essa simples sabedoria adquirida espiritualmente, esse discernimento espiritual de José e Maria, os planos de Satanás são colocados abaixo e o projeto de Deus é preservado e garantido. Aplauda o Senhor mais uma vez forte por isso, pois Ele é santo, porque Ele é Deus, pois Ele é Deus, pois Ele é Deus. Mais tarde, José, Maria e Jesus retornam a Nazaré. Ali o Senhor viveu até a sua vida adulta. Depois ele é batizado por João Batista, o seu ministério terreno começa, e Satanás se aproxima dele para investir contra a sua natureza humana, de forma totalmente sobrenatural, na tentativa de destruir o mover de Deus, o plano de Deus, fazendo Jesus pecar. Então depois de ser batizado, ele é levado ao deserto, ele está de jejum de pão, jejum de água, jejum de comida, jejum de bebida por 40 dias, e nesses 40 dias, Satanás recebe autorização para tentar Jesus, e ele usa tudo que está à sua disposição para fazê-lo pecar, porque ele sabia que se ele levasse Jesus a pecar, Jesus não poderia mais ferir a sua cabeça. O Senhor resistiu àquele tremendo ataque, e pelo resto da sua vida ele se conservou firme contra todas as investidas malignas. Os homens procuravam ter alguma coisa contra Jesus e não encontravam nada, porque ele foi perfeito na lei, ele foi reto, ele cumpriu a lei à risca, eles não encontraram nada contra o teu Senhor. Só que como são ilimitadas as possibilidades de maldade daquele que da mentira é o pai, como sempre trabalhou com a mentira, com a sujeira, com a traição, com o engano, ele usa o espaço que foi dado a ele no coração de Judas, ele levanta alguém de dentro para trazer aquela destruição. Deus Filho, agora está aqui sendo traído, falsamente acusado, açoitado, até não ser mais reconhecido como ser humano. Em seguida ele é cravado numa cruz de madeira e é levado a sofrer uma morte terrível, indescritível. E agora, nessa hora mais difícil, mais sombria, Satanás tem certeza que deu um checkmate. Se era esse aqui, as chances dele pisar na minha cabeça foram eliminadas. Agora ele está pendurado numa cruz de madeira, agora ele está sendo morto, agora ele está sendo condenado. Acabou, é festa lá no inferno, nós vencemos essa batalha, nós podemos comemorar, ele foi morto, se ele era o Messias, ele está morto. Avisa o Satanás, avisa o inferno aí que a gente está chegando, pode preparar o DJ, vai ser balada 6 meses seguidos, conseguimos eliminar o projeto de Deus, agora é checkmate, ninguém levanta mais esse homem, ninguém mais pisa na nossa cabeça. Só que nessa hora mais sombria, Jesus reúne todas as forças que restaram a ele, e com o último fôlego que ele tem, ele declara uma palavra que no grego original é tetelestai, ele declara: está consumado, está consumado, está consumado. E com essas palavras ele dá um checkmate no inferno, ele dá um checkmate na morte, ele acaba com essa luta, ele acaba com essa batalha. Quando Satanás menos esperava, ele não entendeu que era exatamente a cruz que traria a vitória a Jesus Cristo nessa batalha. Ele não entendeu que era ali, morrendo e ressuscitando, que ele venceria a morte, que ele receberia de Deus toda a autoridade nos céus e na terra.
Ele não entendeu que ali na cruz do Calvário, Jesus estava vencendo o pecado, vencendo a morte, vencendo o inferno, vencendo Lúcifer. Ele não entendeu que através daquele sangue derramado, que ele achou que lhe daria vitória, todos os seres humanos que crescem dali para frente seriam lavados e remidos, perdoados os seus pecados e teriam seus nomes escritos no livro da vida. O babachanta la canta la bastorie, manda la bastorianta na mastoriai, bebe canta la bastorianta na massai. As regiões infernais estavam celebrando, as regiões infernais estavam comemorando, acreditavam ter vencido essa guerra, estavam celebrando uma aparente vitória, mas não perceberam a derrota imprimida por Jesus.